Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra, segundo o coração de Deus, ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Deus é fiel, Deus é soberano, Ele conhece as nossas estruturas, nossas necessidades, sabe tudo que nós precisamos antes que nós abra a nossa boca, Ele manda a palavra na hora certinha. Essa palavra é segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. A paz do Senhor Jesus, entre com muita alegria no coração. Você deixa o seu like no canal para abençoar aí a obra que o Senhor colocou nas mãos da serva. Você que é inscrito, Deus abençoe sua vida. Estou em oração pela sua vida de dia e de noite. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva. Vamos juntos, se torne minha família aqui nesse canal. Eu estou orando pela sua vida. Quando nós andamos juntos, na mesma fé, na mesma concordância, esse é o amor de Cristo. Então estou em oração pela sua vida. Não importa a sua religião, não importa se você é católico, se você é espírita, se você é evangélico, se você é cristão, não importa a sua religião, a serva não prega placa de igreja nem religião. Eu prego Deus, eu prego Jesus, o Salvador do mundo, o Salvador do universo, o Salvador da humanidade. Ele foi quem jorrou aquele sangue na cruz precioso por amor a nós ainda pecador. E Ele deixou um legado para conosco. Ele foi o maior missionário da face da terra. Então Ele nos ensinou a palavra dEle, a palavra de Deus. E nós estamos aqui em obediência, como um divisor de água a palavra, como uma faculdade do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele trouxe para conosco esse legado e eu quero deixar o coração dos meus irmãos. Porque Ele enviou para mim e eu vou enviar para você em nome de Jesus. Vamos aí orar o Pai Nosso para começar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém? Amém e amém. Vamos para a palavra do Senhor, que o Senhor trouxe ao coração dos meus irmãos. A palavra é viva, vida e eficaz aos nossos corações. Amém? E hoje nós vamos para Salmo 139. Esse salmo vai falar muito ao meu e ao seu coração em nome de Jesus. Glória a Deus. Salmo 139, versículo 12. E o refrão da palavra é o que vai falar na palavra. É o que vai falar na palavra. O Deus onipresente. Olha que forte. A palavra vai falar do Deus onipresente. A serva está aqui para falar das grandezas, maravilha, o poderio do Senhor. Amém? Então nós vamos para Salmo 139, versículo 12. O versículo 12 vai falar assim: aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Nem ainda as trevas me esconde de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Olha o poderio do Senhor. As trevas e a luz são para o Senhor a mesma coisa, porque Ele pode transformar as trevas em luz. Glória a Deus, aleluia. Vamos para a palavra para nós entender mais um pouquinho em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vamos lá, meus irmãos. Presta atenção, não deixe ninguém tirar seu foco não, em nome de Jesus, amém? Davi escreve de forma majestosa a onipresença de Deus, dizendo: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? A onipresença de Deus é um termo teológico que se refere à natureza ilimitada de Deus, ou a sua capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, de acordo com o conceituado teológico
teólogo ele age em todos os lugares e possui pleno conhecimento de tudo quanto ocorre em todos os lugares. Olha que poder de Deus. Isso não significa, contudo, que Deus esteja presente em todos os lugares em sentido corporal. Sua presença é espiritual e não material, ainda que seja uma real presença pessoal. As Escrituras apresentam Deus preenchendo a imensidade do universo. Ele está presente em todos os lugares e não existe ponto do universo onde ele não esteja ou se encontre. Veja, vamos ver daqui para frente o que essa palavra vai explicar para conosco. Meus irmãos, entendeu a pregação da serva? A serva entrou falando assim: não prego placa de igreja, não prego religião. Eu prego a palavra de Deus, os feitos, as grandezas, as maravilhas. Eu falo do poderio de Deus. Eu fui levantada assim, para pregar assim. Para cada um, Deus maneja a maneira de pregar. Ele é quem nos ensina, quem nos exorta. Glória a Deus, aleluia. Então ele me levantou para me pregar com a Bíblia, para falar do poderio do poder de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos continuar para nós entender. Em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, o sábio Salomão reconhece a onipresença de Deus, dizendo: mas na verdade habitaria Deus na terra? Eis que os céus e a terra, eis que os céus e até os céus dos céus te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, a Bíblia se refere à onipresença de Deus, dizendo: porque quando ao Senhor seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisso, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerra contra ti. Meus irmãos, entendeu esse versículo? Eu vou repetir para não ficar dúvida. 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. A Bíblia se refere à onipresença de Deus, dizendo: porque quando o Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisso, pois, concedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Amém? Jó capítulo 34, versículo 21. A palavra de Deus afirma: porque os olhos de Deus estão sobre os caminhos de cada um, e ele vê todos os seus passos. Olha que forte. A serva sempre está falando aqui que nada é vestido para o Senhor, tudo é nu, ele vê tudo. Ele é um Deus de perto e um Deus de longe. Olha aqui, olha o versículo falando aqui ao coração dos meus irmãos. Vou repetir. Jó capítulo
34, versículo 21, a palavra de Deus afirma: porque os olhos de Deus estão sobre os caminhos de cada um e ele vê todos os seus passos. Nada é escondido para o Senhor, ele vê tudo. Ele vê os seus pensamentos, ele vê os seus projetos, os desejos do seu coração, os seus sonhos. Ele vê as suas necessidades, a sua dor, ele vê tudo. Aleluia! Nunca estamos sozinhos, Deus está conosco sempre. Vamos continuar para nós entender. No Salmo 139, versículo 7, Davi se refere à onipresença de Deus, dizendo: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Olha aí, para onde eu irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Ninguém se esconde de Deus, né? Ele vê tudo. Aleluia. Em Salmos 145, versículo 18, o salmista também se refere à onipresença de Deus, dizendo: perto está o Senhor de todos os que invocam, de todos os que o invocam em verdade. Forte, hein? Continuando para nós entender. Em Isaías capítulo 57, versículo 15, o próprio Deus também menciona a sua onipresença. Repetindo, Isaías capítulo 57, versículo 15. O próprio Deus também menciona a sua onipresença, dizendo: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo, em um alto e santo lugar, hábito, e também com o contrito e o abatido de espírito, para revivificar o espírito dos abatidos e para revivificar o coração dos aflitos. Olha aí. Forte, né, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos continuar para nós entender. Em Isaías capítulo 57, versículo 19, o Senhor ainda fala, ainda o Senhor continua falando de sua onipresença, dizendo: eu crio os frutos dos lábios, paz para os que estão longe, para os que estão perto, diz o Senhor, e eu os sararei. A serva no começo falou assim: Deus é um Deus de perto e um Deus de longe. Por quem você está orando? Por quem você está buscando? Ele vai visitá-la onde estiver. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Você está vendo como que Deus fala na minha boca? Vamos continuar para nós entender. Amém. Amém. Em Jeremias capítulo 23, versículo 23, o Senhor ainda nos faz uma pergunta. O Senhor continua falando. O Senhor ainda nos faz uma pergunta, dizendo: sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Para o nosso Deus onipresente, não há distância. Ele está presente em todos os lugares. Mateus capítulo 28, versículo 20, o Senhor Jesus Cristo revela, Deus ainda continua falando, revela a sua onipresença, dizendo: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olha o que Deus ainda continua falando. Aleluia. Sempre eu estou falando, nunca estamos sozinhos. Nós é que abandonamos o Senhor não nos abandona. Deus está falando na minha boca. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá para nós continuar.
Hebreus capítulo 4, versículo 3. O escritor sagrado escreve de forma categórica sobre a onipresença de Deus, dizendo: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas são nuas e patentes aos olhos daquele com que temos de tratar. Olha Deus falando na minha boca mais uma vez. Todas as vezes a serva está falando. Deus, nada é vestido para ele. Tudo é nu. Ele vê tudo. Olha aqui o versículo. Hebreus capítulo 4, versículo 13. O escritor sagrado escreve dizendo. Escreve de forma categórica sobre a onipresença de Deus, dizendo: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patente aos olhos daquele com quem temos de tratar. Meus irmãos, entendeu que tudo que a serva falar aqui na palavra é surreal. Porque ele falou que ia colocar as palavras na minha boca, como colocou na boca de Jeremias. Não era para mim temer. Então eu me asseguro dessas palavras. E eu sustento. Porque elas estão aqui. Surreal para mim e para você, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos para a conclusão da palavra, que é o resumo. Glória a Deus. Um ateu uma vez perguntou para um cristão: onde está Deus? O cristão respondeu-lhe, dizendo: primeiro desejo lhe perguntar onde Deus está. Aonde Deus não está. Eu vou repetir para meus irmãos entenderem. Um ateu uma vez perguntou para um cristão: onde está Deus? O cristão respondeu-lhe, dizendo: primeiro desejo lhe perguntar onde Deus não está. Em Efésios capítulo 4, versículo 6, o apóstolo Paulo também responde aos ateus, dizendo: um só Deus, um Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Glória a Deus, aleluia! Até aqui. Meus irmãos, entendeu? Deus está em todo lugar. Ele é um só Deus, para todos e com todos. Ele não faz acepção de pessoas, meus irmãos. Vamos se curvar a Ele. Vamos reverenciar a Deus como primeiro e único Senhor, suficiente, Salvador. A palavra de Deus fala também que nós temos que honrar Deus acima de pai, de mãe, de filho, de marido, de esposa, de qualquer coisa. Nós temos que reverenciar a Deus primeiro. As outras coisas nós fazemos depois, ou também as outras coisas ele acrescenta na nossa. É como se ele tudo pedir para o Senhor, sabedoria, inteligência, cura, libertação, as outras coisas ele acrescenta. E a referência a Deus, reverenciar Ele acima de tudo. Tá na Bíblia, meus irmãos, eu já preguei essa palavra. Acima de pai, de mãe, de marido, de esposo, de irmão, de tio, de vô, de vó, de amigos, de bem, de dinheiro, de tudo. De tudo. Deus tem que ser em primeiro lugar na nossa vida. As outras coisas nós faremos depois. Ele nos vai dar força, coragem, sabedoria e inteligência para nós prosseguir.
Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, entendeu? E para você, em cima desta palavra, que não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você quer confessar? Você vai ali no cantinho, um particular, Deus e você e Deus. O convite é para você que não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, que você saiu da presença do Senhor, saiu da igreja, ou tá afastado. Você volta enquanto é tempo. E para você que ainda não confessou, você fala assim: Senhor, eis-me aqui humildemente todo o meu coração. Vai para o particular com Ele. Eu não entendia, agora eu estou entendendo. A sua palavra. Perdoa os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas. Eu confesso ao Senhor com a minha boca como meu único e suficiente Salvador. O Senhor é meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas, as minhas transgressões. E salva-me, minha casa e minha família. Deus já vai tirar esse fardo pesado que está em cima das suas costas e dar o dele que é leve, porque o fardo de Deus é leve. Está na Bíblia. E o Espírito Santo já vai te abraçar, te trazendo refrigério na alma, tirando toda tristeza, toda angústia. Quando você confessar Jesus, você vai se sentir como um isopor levinho. Mas ande meditando na palavra que Ele vai te dar entendimento para você continuar entendendo. Amém? Amém, meus irmãos? Não tem outro caminho, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele veio para abrir a porta do céu para conosco. Nós só chegamos na porta do céu por Jesus. Ele quer que você confesse com a sua boca. Aí você fala: mas eu sou católico. Eu já fui batizado. Quando eu era criança, meus pais me levaram para a igreja e me batizaram. Sim, eu também fui. Mas hoje nós crescemos. Nós transgredimos, nós pecamos, fazemos coisas que não agradam o coração de Deus. E você está aqui para confessar Ele como seu único e suficiente Salvador. Você cresceu, você é adulto, hoje você entende. Aleluia. E peça perdão. Peça para Ele escrever o nome no livro da vida. Hoje você confessa, aceita com a sua boca. Ele quer que você confesse. Amém? Meus irmãos, entendeu? Essa palavra o Senhor trouxe viva e eficaz ao seu coração. Você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra? Então envie. Você sabe por quê? Porque é Ele que vai fazer a obra. Você está plantando uma semente e o teu galadão está preparado. Porque quando nós faz algo para o Senhor, Ele não deve nada a ninguém. Ele paga no dia. Ele vai abrir, ele vai fazer proezas e maravilha. Não sei o que Ele vai fazer, mas Ele vai fazer. Você começa a vigiar, que as coisas vão começar a mudar. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso para terminar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém? Amém e amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, tenha vitória, seja abençoado, que Deus te dê inteligência e sabedoria para você entender mais. Busque o Senhor de joelho, busque o Senhor às madrugadas, busque Ele vai te dar direção. Tudo que você for fazer, apresente para Ele. Tudo que você for sair, quiser fazer, coloque Ele como seu melhor amigo. Vem comigo, Senhor, abre os meus olhos para me ver, me dá direção, vem na minha frente. Estou arrepiado, o Espírito Santo está aqui apaziguando em nome de Jesus, para a glória de Deus. Deixe Ele te direcionar a sua vida, deixe Ele falar com você. Se você ficar na Bíblia meditando de dia e de noite e orando, apresentando para Ele vai te direcionar. Lê o Salmo 1, vai falar assim, que quando você ora de dia e de noite, será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, que dá o seu fruto na estação, no seu tempo certo. Glória a Deus, aleluia. Lê o Salmo para aqueles que oram de dia e de noite. É forte, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso para terminar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores.
Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém. Amém. Deixa o seu like. Você seja abençoado. Seja abençoado. Eu estou orando pela sua vida. Deus, Ele vê a mente, o coração. Se você fizer, você vai ser abençoado. Porque eu vou orar pela sua vida. Deixar o seu like, escrever, que você que não é inscrito, e você enviar para outras pessoas. Você está nas minhas orações, estou na minha família. Esse canal é familiar. Permaneça conosco. Tem palavra todo dia. Tem palavra todo dia, oração todo dia e louvor todo dia. Deus fala com você todos os dias. Presta atenção, não deixe ninguém tirar seu foco não. E envie para outras pessoas. Se você não entendeu, ouça o vídeo mais uma vez. Deus abençoe, fica na paz do Senhor Jesus.